sua conta e venha pro PagBank, que tem nota máxima em solidez pela S&P e pela Moody's. Chegando mais um Opinião Placar, bom dia para todo mundo. Estamos chegando com mais um programa especial de fim de ano. Hoje nós vamos falar do Flamengo, o ano do Mengão. O Mengão que ganhou a Copa do Brasil, que trocou de presidente, que viveu toda a novela de Gabigol. Vamos discutir o Flamengo hoje. Começando e contando sempre com o seu like, hein? Vamos lá. Estamos também no nosso futebol, aqui no YouTube, no nosso canal, no Placar TV, na Placar TV e também no nosso futebol. Bom dia, Facicani, tudo bem? Bom dia. Dormiu bem, não? Bom dia. Sim, Que bom. Eu não sei se você dorme bem, não, porque a sua consciência às vezes pesa um pouquinho. Ué? Você não pode tomar elevador com ele com mais de 3 pessoas. Por quê? Porque tem o peso da consciência dele. Exatamente, tá vendo? Tudo bom com essa dia? Bebi muito. Mas tô bem, bom dia. Mas estamos todos bem. Tô de Não, ressaca. dezembro é a sexta-feira dos anos, certo? É do ano inteiro, né? O ano inteiro você bebe, né? O mês inteiro você bebe. E olha, quem É uma maravilha. teve motivo para beber muito esse ano foi torcedor do Flamengo durante muitos momentos, viu? Mas aí foi pra afogar as mágoas. Aí foi para afogar as mágoas. Depois teve uma comemoraçãozinha, né? Que foi o título da Copa do Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco do Flamengo, deste 2024 do Flamengo, que foi um pouquinho melhor do que 2023, que foi um ano horroroso para o Flamengo. 2023 o Flamengo, lembrem-se, com todo o seu dinheiro, com a sua receita, com a sua torcida, com a sua mídia e tudo mais, não conquistou nenhum título. Nada. 0. Aliás, você sabe qual foi o ator? O ator cuja temporada foi tão ruim quanto a do Flamengo no ano passado? Não. Keanu Reeves. Vai dormir, Flavinho. É boa essa piada. Nossa. Foi o ano Reeves pro Flamengo. ano foi o ano passado. Reeves. Esse ano não foi tão Reeves assim. Você sabe o nome da criança? Posso falar essa ou não? Depende. Eu acho que pode. Não. É o No final seguinte. do ano. Os pais foram viajar Uhum. e deixaram o bebezinho com a babá. E se esqueceram de comprar o leite. Esqueceram de comprar o leite pra criança. Porque no dia seguinte a criança acordou chorando, a babá levantou e foi dar uma... Isso faz muito tempo. Né? Foi lá em Bauru, quando na época os leiteiros colocavam leite na porta. Aí o que faz a babá? Ela vai lá e abre a porta, não tinha ninguém, ela foi lá e pegou o leite da porta do vizinho O vizinho. pra dar pra criança. Como é que chama a criança? Como é que chama a criança? Como é que chama a criança? O leite roubado do vizinho. Ele mamou o leite do vizinho. Não sei. Não Sabe? sabe? Não. Amadeu Leite Furtado. Nossa. Meu Deus. Amadeu Leite Furtado. Eu tenho Que uma é nome de também. velho, Eu tenho né? uma. Eu tenho Amadeu, uma. sou Amadeu, doutor Furtado. Eu tenho uma. Os caras Furtado, estavam. cuidado com a sua mulher. Os caras estavam no deserto do Saara. E aí pegaram uma aranha e cortaram as 8 patinhas dela. Sabe dessa? Coitada. Pô, que isso? Aí no Piada dia mórbida. uma aranha pequenininha. Aí no dia seguinte foram lá ver o que tinha acontecido com a arainha, né? A arainha tava com as patas de volta, a mesma aranha. Mas como? Pois é. Qual é o nome desse filme? Cortaram as 8 patas da aranha. Aí no dia seguinte foram ver o que aconteceu, né? Se um escorpião teria engolido a aranha, e tal. E no dia seguinte tava lá e aí as patas dela estavam de volta. A mesma aranha. Fizeram até uma marcaçãozinha nela lá e tal. Qual é o nome do filme? Você sabe, senhor Mano? Não sei. Cleopatra, a Aranha do Deserto. Isso é boa, né? Vocês desculpem, tá, gente? É fim de ano. Vou falar e do Flamengo, temos vai, melhor. uma piada pra cada um aqui. Aí eu falei assim, eu tenho Cartão uma, amarelo assim, pra todos nós. um amigo do Flávio Gomes dirigindo na estrada e tal. Tava lá, à noite, assim e tal. Aí, de repente, tava meio distraído, tinha uma placa na frente dele assim, curva perigosa à esquerda. Ele virou à direita. Morreu. Isso me lembra o Joaquim, que também estava passando por uma avenida. Eu falei cheia amigo de- do Flávio Gomes, hein? Cheia de lombadas, é a última, tá? Prometo. Aí tava escrito assim, logo no começo desse trecho da avenida, tinha uma placa. Devagar, quebra-molas. O português não tem a menor dúvida. Acelerou e... Aí que chegou lá no fim,
voltou, me pintou. Rápido também. Muito bem, gente. Olha, o nosso Flamengo. O Flamengo que ganhou o Campeonato Carioca e fez um campeonato brasileiro bastante errático, para dizer o mínimo, né? E foi mal na Copa Libertadores. Ganhou a Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil já com a troca de técnico. Eu acho que Tite foi um dos grandes personagens do Flamengo nesse ano, assim como o Gabigol. Claro, e a gente vai falar deles e vai fazer uma tier list aqui hoje também. A gente selecionou, né? 18, né, Michelete? 18 personagens do Flamengo nesse ano. Entre eles o Dr. Tanuri também, tá? Né? Todo mundo. Carlinhos. A turma toda. Aí a gente vai colocá-los em prateleiras. Aqueles que terminaram o ano em alta, que terminaram o ano em baixa, e aqueles que... tudo bem, deu para passar de ano. Mas a gente começou com piadas. Algumas engraçadas, outras nem tanto. A minha não foi tão engraçada assim, mas assim... Foi ótimo. Nós tivemos muita piada sem graça nesse Flamengo esse ano. E acho que o Tite foi uma delas, hein? Foi mesmo. E olha o que o Tite fez, cara. Acho que começar com o Tite mostra muito... Bom, na verdade não começou esse ano com o Tite, porque o Tite foi contratado ano passado, mas essa direção, ela não teve a sensibilidade para evitar que um técnico que não gosta do atacante e do atacante que não gosta do técnico se encontrassem justamente num projeto como esse. Exato. E o atacante não era qualquer um, né? E o atacante simplesmente era o cara que foi o cara desse projeto, né? E que fez falta, na minha visão, na minha humilde visão, nas Copas de 18 e 22. Pra mim fez muito. A gente faz uma lista aí com caras em sua Mesmo 22, assim, que ele não jogou 22, tão bem. 22, mas acho que... Acho que duas Copas que ele não foi, que foi assim um negócio absurdo. E acho que essa foto, ela diz muito, porque é uma foto de gente que trabalha no mesmo ambiente e tem que se suportar, entendeu? Essa foto é do dia que o Gabigol volta ao Flamengo? Não, isso aí é a apresentação do Tite. A apresentação do Tite. Quando o Gabriel volta da suspensão lá do doping, ele entrando. Um corredor, é um corredor, não é no campo. Esse é o dia que o Tite chega ao Flamengo. Isso, é o primeiro treino dele. Em 2022, tá? 2023. Perdão. Finalzinho de 2023, finalzinho do ano passado. Aí você sabe qual foi o diálogo, né? O Gabigol tá falando pro Tite, boa sorte. Aí o Tite falou pra você. E é isso, né, Facincani? O Tite acabou não combinando com o Flamengo. É isso porque, além de não ter aproveitado um jogador que, pra mim, mesmo tendo tido um ano anterior muito ruim, virou uma questão pessoal. E aí isso contamina o vestiário, que tinha como uma das grandes lideranças e influências o Gabriel. Né? Então é lógico que o jogador não é trouxa, o jogador tá vendo que o companheiro dele, quando tá sendo sacaneado ou boicotado, seja lá qual seja a palavra que você queira usar, o cara começa a falar, pô, né, esse ambiente aqui de trabalho não tá bacana, o cara começa a soltar um pouco mais, a já não se focar muito, e aí o resultado dentro de campo é o que o Flamengo até a era Tite tinha, né? Agora, um time longe do título brasileiro, eliminado da Libertadores. Então, Facinca, mas às vezes, para analisar esse ano do Flamengo, para todos aqui, vocês que estão aí, escrevam os seus comentários aqui, mandem as mensagens, se vocês concordam com a gente ou não. A gente tende a analisar o ano do Flamengo, a passagem do Tite pelo Flamengo e reduzi-la a esse evento Gabigol. Agora, teve muito mais. A passagem macro, o ano passado, por exemplo, o Flamengo... A gente não vai falar que a passagem do Tite foi ruim pelo Flamengo só por causa do Gabigol. O ano passado, mais, o Flamengo até deu uma flertadinha com o título brasileiro, que o Palmeiras ganhou e tal, mas aí tinha um jogo derradeiro que se o Flamengo ganhasse, ele ficava nas cabeças. Toma 3-0 do Atlético Mineiro, do Filipão, no Maracanã. Foi o jogo que o Filipão foi com o Brongó, abraçaram ele, eles caiu no chão, rolando e tal. Enfim, foi aquele gol, foi aquele jogo. Entendeu? Então, assim, o Flamengo do Tite, quando chegava, refugava. Ganhou o Campeonato Carioca, pô, bela arroba que a gente fala hoje, Campeonato Carioca pro Flamengo. E o Palmeiras é a mesma coisa, são os dois times que não tem mais esse tipo de cobrança obrigatória para ganhar um estadual, né? A cobrança do Flamengo era Libertadores. E fez uma fase de grupos horrorosa, que o Flamengo se classifica em segundo lugar, né, no grupo do Bolívar, em que ele passa pelo Bolívar nas oitavas de final meio que atrapalhado. No mesmo grupo do Bolívar, ele pega de novo o Bolívar, né? Sim, lá na altitude, assim, perdeu por 1-0, que se toma o segundo gol, o jogo ia pros pênaltis, entendeu? Então, uma coisa que eu acho é o seguinte, que o ano, a gente tem que contextualizar isso. Para um time riquíssimo, e perdulário,
como é o Flamengo, você olha para a campanha, ela não é legal. Pô, ganhar o campeonato carioca. Tá certo que eliminou na semifinal o Fluminense, que era então o campeão da Libertadores e o atual campeão carioca. Eliminou bem. Ok, mas que também nós vimos também que Fluminense que era. Sim. Mas de qualquer maneira, o retrato, campeão da Libertadores. naquele momento, era o campeão da Libertadores. Entendeu? Meses antes. Isso. Bom, valeu. Aí pega o Nova Iguaçu na final e ganha e tudo mais, normal. Eu acho que o grande problema do Flamengo desse 2024 foi a Libertadores. Porque o Campeonato Brasileiro, ele acaba em terceiro lugar, com 9 pontos a menos do que o campeão. Mas a 3 pontos do Palmeiras. Não é uma campanha desastrosa. Não é. Acho que não. Mas aí quando você começa a olhar para o macro, pô, olha o investimento, olha o faturamento, olha os jogadores, o técnico que dirigiu a seleção brasileira nos dois últimos mundiais. E que diga-se, ninguém contestou quando foi contratado. Não, ninguém, todo mundo bateu palma. Eu também, eu também. Até Entendeu? quem não queria, acabou no exatamente. Final, Admite que era um nome forte. Aí você pega, você vê tudo isso, você pega todo esse cenário, você fala, ganhou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Carioca, foi eliminado melancolicamente da Libertadores. Pelo Peñarol. Pelo Peñarol, que tomou de 5 do Botafogo, que acabou campeão. E aí você fala assim, pô, mas aí eu fico pensando, eu penso também muito com a cabeça do torcedor do Santos que eu sou. Pô, se o Santos acabando de ser campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, terceiro no Brasileiro... Eu ficaria feliz também, pô, claro. Eu tava feliz da vida, mas isso aí não, a gente não pode olhar... Com a nossa régua. Medir com a nossa régua, né? Você tem que olhar medir com a régua do Flamengo. Exatamente. Na verdade, agora, medir com a régua é um negócio meio dá um duplo sentido, né, Flavinho? Você já mediu alguma coisa com régua ou pra você basta uma trena? Ô, Sormani, qual o tamanho da régua? Depende. A régua do Flamengo realmente exigiria um pouco mais. Com certeza. E aí, chega, Quesada, mais pro final do ano, já com o Flamengo, inclusive, eliminado da Libertadores, e acontece aquilo que muita gente tinha a impressão que já deveria ter acontecido antes, bem antes, que é a saída do Tite e a ascensão do Felipe Luiz. E aí o Flamengo muda. Muda mesmo, da água pro vinho, como se diz, né? Porque ganha a Copa do Brasil e faz uma reta final de Campeonato Brasileiro muito boa. E é por isso que ele chega em terceiro lugar. E por isso que chega em terceiro lugar. Na época até eu dizia que o fator novo, que era o Felipe, atrapalhou o adversário do Flamengo na semifinal, que foi o Corinthians. Se fosse o Tite, com aquele ambiente... Inclusive, no Brasileiro, o Flamengo perde para o Corinthians com o Tite ainda, né? Sim. Depois, com o advento Felipe Luiz, é o ponto de partida para um Flamengo com o mesmo elenco, mas animicamente diferente, né? O Felipe fez um negócio legal que foi tentar, não 100%, mas conseguiu recuperar o Gabigol, a ponto do Gabigol ter sido um cara fundamental na conquista da Copa do Brasil. Agora, um negócio que a gente não pode esquecer. O Tite chega no final de 2023, naquela reta final do Campeonato Brasileiro, certo? Sim. E o Flamengo teve uma chance... Porque aquele campeonato de 23 foi louco, né? Teve o Botafogo líder até... Sim, com 14 pontos de vantagem. Aí, teve o Bragantino em primeiro. Aí o Botafogo podia ter sido campeão, não foi. Aí o Palmeiras teve a chance e foi. Mas teve uma rodada que o Bragantino só dependia dele, o Atlético Mineiro só dependia dele, o Grêmio só dependia dele, e o Flamengo com o Tite chegou a estar numa situação no Campeonato Brasileiro do ano passado para ser campeão. E aí perde então a gente imaginou, o cara chega... E aí deu 3-0 no Atlético. Aí o cara chega no momento do carro andando e fala, pô, ano que vem esse time vai ter que voar com o Tite, né? Sim. Se ele conseguiu salvar o time nessa situação, porque o antecessor também foi criticado, mas não, né, cara? O Campeonato Carioca acho que não é referência, embora ele tenha dito que o Campeonato Carioca é o mais difícil, e aí tem 3 times do Rio de Janeiro no Mundial, no Super Mundial, ok? Só tem o Palmeiras representando o futebol paulista, mas assim, o Flamengo não perdeu um jogo no Carioca. Sim. Né? Então, quer dizer, não foi referência. E aí fez água, eu concordo com vocês. Eu acho que a Libertadores foi o ponto crucial para essa nossa análise. Enfrentando um Peñarol que só tem camisa. Peñarol não tem time, com todo respeito. Tem o esforço, tem a vontade. E perder em casa. E o próprio Campeonato Brasileiro também, né? O próprio Campeonato Brasileiro do Flamengo foi um campeonato sem graça. Não. Com todo respeito ao Peñarol, eu tô dizendo. Mas assim, não era o Peñarol. Tanto que a gente viu com o Flamengo. Por exemplo, o Peñarol que jogou lá com o Santos
em 2011 era melhor que esse Penharol aqui. Era Sim. melhor. Sim. Era melhor, é isso que eu tô dizendo, né? E perdeu em casa. O Flamengo conseguiu perder pro Penharol em casa. E o Penharol jogando bem, aqui. Jogando bem. Não deram um pontapé. Nada. Não fizeram o antijogo, Nada. ou matando tempo, o goleiro Jogaram caído bola. com a bola, É isso essas aí. coisas. Jogaram bola e ganharam o jogo bem. E aí muda tudo, realmente muda tudo com a chegada do Felipe Luiz. Porque aí o Flamengo ganha. E já a Copa do deveria Brasil. ter acontecido. Deveria ter Nós cansamos de falar isso. Talvez se tivesse acontecido antes, talvez o Flamengo pudesse até sonhar com um título Brasileiro. Exatamente. Talvez. Não, e a própria Libertadores não teria sido Não eliminada. teria sido esse desastre que Aí chega e ele dá essa oportunidade pro Gabriel, né? O E Gabriel até contou que eles sempre em concentração, essas coisas, ficavam sempre juntos, entendeu? Uhum. Assistiam filmes juntos, jogos juntos, estavam sempre juntos. Era o parceiro do Gabriel nas concentrações do Flamengo, era o Felipe Luiz. Aí quando o Felipe Luiz para de jogar, ele fala assim, eu fiquei órfão. Com quem que eu vou ficar agora? Ele não é que ele para de jogar e assume o time principal, não. Ele vai pro Sub-17, ele vai pro Sub-20. O Felipe Luiz ganha um Mundial, acho que Sub-17, pelo Flamengo. E aí volta o Felipe Luiz. Aí até o Gabriel falou assim, bom, agora eu tô bem. Porque sai o Tite, que foi um tormento pra ele mesmo. E foi importante dizer o seguinte, hein? O Gabriel disse, o Tite nunca me desrespeitou. Nunca me tratou mal. Mas ele não me dava as oportunidades que eu achava que eu deveria confiava ter. como jogador, acabou. E aí isso mina no entre nós, vestiário. é quase a mesma coisa, né? Porque você exato. tem um cara do tamanho do Gabigol e não conseguir recuperar um jogador desse tamanho, pô, eu acho um negócio... a indiferença às vezes realmente, acaba sendo pior, né? E A aí gente tá chega vendo o aí a Felipe final, Luiz a final com o Atlético Mineiro, né? Exato, da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, primeiro jogo. O Flavinho tava vendo outro dia, aí tava esse chutaço aí do Léo Pereira, a dupla de zaga do Sport em 2017, sabe quem que era? Dupla de zaga do Esporte Clube do Recife, em 2017? Não sei. Léo Ortiz e Léo Pereira. É mesmo? Não, minto. Adrielson e Léo Pereira. Tá vendo? Adrielson e Léo Pereira. Que coisa sensacional. Era a dupla de zaga do Sport. Esporte. Que Incrível, maravilha. né? Estou Esporte falando que isso porque subiu. o Léo Pereira se firmou, tomou conta da posição, porque quando sai o Pablo Mari, né? Ficou aquele meio. Quem vem? Davi Luiz não vem e não corresponde, né? E aí o gol do Gabriel, né? Eu acho que o problema do Tite, além dessa gestão de escalação da equipe pro Flamengo, a história do Gabriel e tudo mais, e a forma como o Flamengo jogava, um Flamengo muito mais preocupado em se defender, muito mais preocupado em não tomar gol do Time que, sem graça, né? do que fazer o gol, do que Caretão, jogar né? leve, enfim, do que jogar com a cara que esses jogadores do Flamengo têm por característica, né? Que é sempre desenvolver tecnicamente o jogo. O problema, além disso tudo, passa muito também por teimosias. A primeira delas é essa do Léo Ortiz. Léo Ortiz é o melhor zagueiro que o Flamengo tem tecnicamente no elenco. Deixa eu só corrigir um negocinho que o senhor falou, mas foi o Michelete que me avisou. Era Léo Ortiz e Adrielson, a dupla. Ah, não era Léo Pereira? Não era Léo Pereira. Era Léo Ortiz. O Léo Pereira estava do emprestado pro Náutico. Isso. Isso. Adrielson e Léo Ortiz. Tá. Enfim, o Léo Ortiz é o melhor zagueiro que o Flamengo tinha à disposição. O Flamengo tinha um problema crônico, lembra, na bola aérea. E o Léo Ortiz jogando de primeiro volante. É que foi elogiado em um outro jogo, né? Mas Flavinho, porque melhora uma o passe, coisa é o cara não comprometer, que era o elogio ao Léo Ortiz. Outra coisa é ele jogar na zaga e falar assim, porra, tá vendo a diferença? Ah, mas o Fabrício Bruno jogava bem. Ah, mas o Fabrício Bruno, ele foi pra seleção. Gente, com todo respeito, Agora, nada assim, contra, claro, legal pra caramba. é atenuante. Mas simplifica, a mesma coisa. É atenuante pro mau futebol do Flamengo, sob a batuta do Tite. É uma sequência muito grande de contusões que o time teve. Também. Sendo a maior Ele e perdeu a o ataque principal dele delas. todinho, hein? Exatamente. Ele perdeu o Cebolinha, perdeu o Pedro, Luiz Araújo. perdeu o Luiz Araújo. Né? Ele perdeu o ataque inteiro. Inteiro. E não é um ataque qualquer. Eu tô falando do Pedro. Era um que... ataque titular. Então, mas Não aí- não é que eram atacantes que ele perdeu. Não, é o Era ataque naquele momento o titular ataque que é o- titular dele. Luiz Araújo, Pedro e o Cebolinha. Então, mas E aí, alguns jogadores como a Rascaeta, por exemplo, a Rascaeta passou Meia um bomba. ano também. De La Cruz, Arrascaeta, meia bomba. De La De La Cruz, que foi uma grande contratação e não entregou tudo. Então, quer O dizer... Gerson passou uma parte também do ano com aquele problema da cirurgia. É no- uma no- Mas foi no conjunção, comecinho, né? né? Foi no Eu comecinho. acho que o conjunto da obra tem... E uma outra coisa, eu acho que politicamente essa disputa, e essa turma perdeu o poder, né?
isso também desfocou um pouquinho do futebol. Todo ano de eleição... Drenou as energias. Porque assim, o Brás, por exemplo, foi o cara que conseguiu fazer aquelas maravilhosas 8 únicas contratações em 2019 e as 8 totalmente certeiras. Nunca na história do futebol você contrata 8 jogadores. Pode dar certo 7, agora 8. Se a gente pensar... E esse ano não, esse ano os caras estavam dispersos, estavam pensando em eleição, em uma porrada de coisa. Mas, Quesada, se a gente for pensar... Por virilha, essas porra aí, entendeu? Mas se a gente for pensar, vamos lá. Pô, o De La Cruz é uma baita contratação que o Flamengo fez. O Léo Ortiz é uma baita contratação. Acabou. O Léo, o Luiz Araújo... Olha, Kevin, vou te digo os que deram errado. Não deram errado, a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente pode lembrar de alguns que não emplacaram. O tal do Alcaraz. Esses tudo bem, acho que o Flamengo... Plata, né, que chama? O Gonçalo Plata até que não terminou mal. Gonçalo não terminou mal. O Alan Volante. Não, o Alan Volante ano passado. O Alan Volante é da época do Mas São Paulo. não tem como comparar essas contratações desse ano, Facincani, com esse grupo de 8 aí que... Mas é porque assim, esses caras... Na época estavam jovens, eram supervalorizados, assim, supervalorizados que eu digo assim, até Carlinhos. Financeiramente falando, né? Mas eles estavam no ápice da forma física. E é difícil você encontrar um jogador de um nível do Bruno Henrique, de um Gabriel, de um Arrascaeta, é difícil. O único cara que o Flamengo contratou nesse nível aí foi o De La Cruz. Sim, mas o Flamengo, o Sormani, ao mesmo tempo, pra mim, contratou bem pra caramba. Pô, ele trouxe um puta de um zagueiro, cara. O Léo Ortiz é fantástico. Eu acho ele um zagueiro pra ser titular de seleção brasileira. O De La Cruz é jogador titular de seleção uruguaia, né? Queira ou não, uma seleção que hoje faz um trabalho melhor que o Brasil. O Cebolinha, até ontem, era jogador de seleção brasileira, que foi contratado ano passado. O Luiz Araújo é um bom jogador, não é um mau jogador. Então, o Flamengo contratou bem. Eu acho que, assim, o Alcaraz, pra mim, foi uma contratação que eu... pelo menos não esperava nada, acompanhando o futebol italiano, que o cara não tá fazendo coisa nenhuma lá na Europa. O Flamengo pagou um valor absurdo, trouxe ele da Premier League, do Southampton, gastou os tubos, que eu não entendi nada. O Plata... Trouxe o Vinha, né? A gente não falou do Vinha. O Vinha é um bom jogador. Mas não, o Vinha mas o Vinha se machucou, né? Mas o Vinha poderia estar na lateral esquerda. O Flamengo trouxe o Alexandro, pô. Lateral de Copa do Mundo. Aquele negócio vem, não vinha, aí vinha, aí veio, né? Vinha. Então, assim, sabe, o Flamengo trouxe bons jogadores. O Flamengo sempre faz janelas em que de 5, 6 contratações você vai tirar 1, 2 que deram errado. Sempre 4 são boas. O problema do Flamengo não é jogador. O problema é treinador. É alguém chegar nos caras, se situar dentro do grupo, desse ecossistema do vestiário do Flamengo. Mas agora tem, né? E agora tem. E aí você passar adentro da confiança do vestiário, ter a liberdade de gerir esse grupo. Ó, pessoal, vou escalar esse time aqui. Ó, todo mundo vai ter oportunidade, mas vai ser nessa hora aqui, vai ser assado, vou substituir por esse, por aquele, e o pessoal vai comprando a ideia do cara. O Flamengo trouxe muito mais técnicos, ô Flavinho, impositivos. E aí, quando você traz um cara com muita imposição, quando já existe um trabalho e um vestiário pronto, é complicado você entrar na mente do grupo. O Jorge Jesus foi diferente, por quê? Todos chegaram ao mesmo tempo. Não tinha ninguém era dono de nada. Os Entendeu? caras não sabiam nem onde era o armário deles. Exato, entendeu? Então, essa é a diferença. E ele virou o dono. O Jorge Jesus é impositivo, mais Até porque ele impositivo. tem personalidade forte. Né? Claro, o Jorge Jesus é mais impositivo que qualquer treinador que passou no Flamengo Mas depois pegou dele. o trabalho no início. Mas ele montou o trabalho. Sua tese é muito boa. Tá vendo? De vez em quando você se concentra no seu trabalho, você fala coisas que fazem sentido. Ô, Facincani... Quer 3 exemplos rápidos? Não, rápido, mas bem rápido. Não vai estragar, hein? Não vai fazer igual o Breno Filho na escolinha. Você tá tirando um 10, hein? Eu pararia aí. Eu também, eu pararia aí. Eu tirei 9,75, eu vou tirar o 10. Eu pararia aí, mas vamos lá. Impositivos. Vitor Pereira. Sampaoli. E o Tite. Eu não entendi Ficou com a mesma nota. Ficou com a mesma Não, nota. técnicos que... Não, ele tá querendo dizer que tem os técnicos que não conseguiram ganhar o vestiário. Mas que, já tá pelo falando, jeito deles Não, de mas serem. peraí. Foi, Mica? A lista é enorme, pô. Renato Gaúcho também, Rogério Ceni. O Renato Gaúcho é mais maleável. O problema do Renato Gaúcho foi que o trabalho foi... um cara que teve... Só um cara teve vestiário. Jorge Jesus. E agora, vamos ver agora esse próximo ano se os caras vão dar respaldo pro Felipe Luiz. Porque essa diretoria do Flamengo não deu respaldo pra ninguém. Não é possível, com tanta gente com perfil diferente,
que ninguém se coce aí. Sampaoli, os outros portugueses, aquele espanhol que veio lá, que era do Guardiola, o Domenech, o Ceni, o Renato, o Dorival, que é campeão e os caras escurraçam. Mas agora muda tudo, certo? Muda tudo, chega lá o VAP. Vamos, que já falou que ele é o técnico, né? E o Flamengo ano que vem disputa o Super Mundial. A gente vai falar já da eleição, do resultado da eleição, da mudança de poder no Flamengo, mas no dia da última rodada do Campeonato Brasileiro, que foi dia 8, é isso? 8 de dezembro? 8 de dezembro. O Gabigol se despediu do Flamengo no empate no Maracanã com o Vitória, né? Nós estamos vendo algumas imagens aí e vamos ver daqui a pouquinho os números do Gabigol no Flamengo. Foi uma partida festiva para o Gabriel, que fez gol. O Vitória empatou essa partida 2-2, conseguiu um empate. E aí a gente tem os números do Gabigol nesse período do Flamengo. Foram 306 jogos, 161 gols, com 44 assistências e 205 participações, portanto, em gols, né? E assistências também. É muita coisa. É muita coisa. São números muito específicos. Os títulos. Esse site qual é, Michelete? Noite de Copa. Muito obrigado. É um site ou é um perfil no... Eles têm no Twitter também, no Instagram. A gente agradece aqui, nós emprestamos o material que eles produziram, muito bacana. 2 Libertadores, sendo protagonista, né? 2 títulos brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, 4 títulos cariocas, uma Taça Rio, 3 Taças Guanabara e uma Recopa Sul-Americana. E aí outras conquistas do Gabriel nesse período em que ele esteve no Flamengo. Melhor jogador das Américas em 2019, melhor da Libertadores 2021, blá, 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 blá. Teve ali algumas artilharias, né? Do Campeonato Carioca e do Brasileirão de 2019 e da Libertadores. Maior artilheiro do Flamengo no século XXI, maior artilheiro brasileiro em Libertadores, o segundo maior artilheiro do Brasileirão. São muitos números impressionantes, né? O que só nos aumenta a nossa estranheza pelo fato de o Flamengo não ter aproveitado o Gabigol como poderia nos últimos 2 anos. Pelo menos essa é a minha impressão. O dia que a seleção brasileira não tiver essa coisa da cariocada, da paulistada, né, da gauchada, da mineirada, essa coisa imbecil que acompanha a seleção desde 1914, a gente vai começar a ganhar a Copa outra vez. Já deveria ter umas 15 Copas aí, entendeu? Porque é uma coisa incrível, cara. Como é que o Gabigol, cara, se o Gabigol tivesse trabalhado com o Tite... No auge da carreira dele. Você não pode abrir mão de um cara desse pra levar o Tyson, né? Tyson. Douglas Costa. Caraca, sei lá. Charleston, enfim. Rafinha. Bom, ô Michelete, Daniel Alves. depois você... Isso, vamos falar da eleição, depois você não esquece de me avisar aqui o tempo de jogo, tá bom? Agora, tinha o Gabriel Jesus, hein? E o Gabriel Jesus. Agora, eu queria só dizer o seguinte, a torcida do Flamengo fica órfã nesse momento com a saída do Gabriel. Claro. Entendeu? Por mais que ela goste do Arrascaeta, por mais que ela goste do Gerson... E o Pedro está voltando. Pedro está voltando, etc e tal. O Gabriel era o grande ídolo da torcida do Flamengo. Especialmente entre as crianças. Sim. Ele tem um carisma muito grande. Ele consegue entrar na mente, como hoje em dia as pessoas falam muito, das crianças, entendeu? Você se lembra dele jogando num jogo, numa partida... Acho que estava no Santos ainda. Ele entra contra o Palmeiras. Você vai lá, a molecadinha do Palmeiras que entrar com o time, vai tudo atrás dele. Ele entrando, acho que foi em Porto Alegre, com a camisa do Flamengo, num jogo contra o Grêmio, acho que de Libertadores, acontece a mesma coisa, entendeu? E as crianças que torcem pro Flamengo, nesse momento estão órfãos. E muito adulto, muito marmanjo, também. Sim. Também. A gente viu a festa que a torcida fez pra ele. Sim, foi o maior público do Campeonato Brasileiro deste ano. Foi o jogo contra o Vitória. O Flamengo não valia nada pro Flamengo. Nada, absolutamente nada. Maior, por quê? Porque foi a despedida, aí a gente tá vendo as imagens, né? Foi a despedida do Gabriel. O Gabriel chega em 2019. 19, 20, 21, 22, 23, são 6 anos. Ele faz um brasileiro fabuloso, em 18, marcando 18 gols pelo Santos. Ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Aí o Santos não tem dinheiro, devolve ele pra Inter de Milão. E aí o Flamengo vai lá e compra. E o Santos faz uma grande sacada. O Flamengo faz uma grande sacada. É aí que eu acho que o Santos já estava dormindo nessa época, né? Porque o Flamengo vai lá e tira o Gabigol e o Bruno Henrique ainda. Pô, é brincadeira. E faz a melhor dupla de ataque dos últimos tempos. Tá vendo como é possível? Às vezes falta um cara pica, né? Pra falar, não. Vamos fazer um planejamento aqui pra segurar o Bruno Henrique
e o Gabigol e vamos tentar trazer um cara para alimentar esses jogadores, entendeu? Olha, o Santos... O Santos O podia ter- Arrascaeta. O que seja, pô. É isso. Exatamente. Incrível, né? O Flamengo hoje, então, tem... Bom, o Rossi nunca jogou em lugar nenhum, né? Mas o lateral direito, o Vilela, né? Também. E o nunca Wesley? passou. Mas a Varela. Varela, desculpa. A dupla de Essa zaga, cena então, é curiosa, né? A dupla de zaga não. O Adrielson é do Botafogo. Mas o Léo Ortiz jogava no Sport até outro dia, Bragantino. Lateral Léo esquerdo... Pereira veio do Atlético Léo Paranaense. Pereira Fabrício do- Bruno veio do Bragantino. Bruno Henrique, Davi Gabigol Luiz, do aquele que Santos. tinha um baita nome. O Flamengo espera desenvolver o jogador, vai lá e compra, pronto, né? Flamengo é. Agora, Vamos aquela ver- cena é curiosa, né? Qual, Facinca? O Gabriel vai receber A placa? A placa. E nem olha na cara. Não, do presidente. cumprimento. Aí quando ele pega a placa do Landinho, o Landinho dá um passinho pro lado, como quer dizer, vamos tirar uma Não foto, tirar ele uma já foto, ele já sai. sai, Aí ele dá uma falseada no passo ali. Se a gente pegar a imagem, é engraçadíssima. Mas a gente já até comentado na época, né? Acho que foi na segunda-feira que sucedeu esse jogo aí, que foi no domingo, que ele não teria conversado com ninguém, não. Ele dá um abraço no Brás. No Marcos Braz, ele dá um abraço depois do jogo. E conversam ali, ficam ali com a mão na boca, falando que vai voltar um dia, etc e tal. Mas no Landim, Zero. isso aí, ó, quer ver? Ó, é agora. Ó, Esse é o Landim. Ó, O Landim quer ver, tá de ó? camiseta Vamos lá. Isso que o preta. Facincani tá falando, né, Facinca? Presta atenção. Presta atenção que o Landim dá um passinho pro lado e fica no Que vácuo. ele vai quer lá, ver, ó? cumprimenta a irmã, o pai e a mãe. Isso. ó. Ele tá diante de todas as taças, né, que ele conquistou como jogador do Flamengo. O Flamengo tirou essas taças da sua sala Tudo de troféus. sem tudo mais. puta que pariu. É. Ele vai, né? Vamos ver ali. Você viu, ó? Agora ele vai lá, ele vai até Agora lá. ele vai receber a placa. Olha lá, o cara do Flamengo chama ele, ó. Você vai receber alguma coisinha lá Não, no vai lá que presente. o presente Ah, quer te dar a placa. Tá, bom. quebrar a cabeça dele. Olha lá. Vai, Beleza, agora vai tirar fotos com a família. Quer ver? Presta atenção. A cena é curiosíssima. Quer ver? Agora, e agora, ó? Olha lá. O Spindle, agora lá. Quer ver? O Olha lá. Braz? Olha cumprimenta lá, ele vai lá, dar vez. o passinho Ó. pro lado. Olha lá, vamos tirar a foto. Opa! Muito bom. Ai, que coisa humilhante. Bom, esse que não recebeu o abraço é o Rodolfo Landim, que acabou perdendo a eleição. Na verdade, quem perde a eleição para a presidência do Flamengo é o seu candidato. Ele não podia se reeleger e a gente teve esse resultado aí na eleição que acabou consagrando aí a vitória do BAP. O BAP que é Luiz Luiz Antônio Batista, né? Não, Luiz Eduardo Batista. Luiz Eduardo lembrado, Batista, O perdão. BAP é BAP porque é que é do Baptista. O com BAP Mudo. Batista. 1731 Você achou legal, votos. né, esse negócio do BAP, né? Se eu achei legal? É, BAP. Você acha bacana, né? O apelido, assim. BAP. Não, por quê? Não, Por tô quê? perguntando. Não, eu acho uma desgraça. O que é, Miquelete? E a marca, tá bom, já vamos falar. Ele tem que falar que é a marca o mais Danche- valiosa Dan- do futebol Danche brasileiro. Sabe por ficou- quê? Porque ele quer que a gente compare com o Corinthians. Danche ficou em segundo O e ali Danche e os ficou em estúdios segundo do e o 007. MGM dos estúdios, não é isso? Sim, Dos sim, estúdios exatamente. de É o cinema. Maurício, é o Dr. Maurício, né? Que está 20 anos lá no 363. Flamengo. E aí, o novo presidente para os próximos anos aí do Flamengo. E vamos ver como é que será essa sua gestão. Flamengo, que, segundo o Miquelete, e segundo também todas as pesquisas, é a marca mais valiosa hoje do futebol brasileiro. Tá aí, os top 5 clubes mais valiosos do Brasil. Quem faz essa conta aí é o Transfer Market, nós estamos vendo no Isso site em questão da de Placar. elenco, né? É, questão de elenco. de elenco. Só elenco. Não é marca, não na verdade é o marca. elenco. Desculpa, falei besteira. Elenco. O elenco do Flamengo, que hoje, segundo os números do Transfer Market, vale 212 milhões. Dá mais de 1 bilhão 1,5 bilhão, praticamente. reais. Exatamente. Entendeu? Tá bom já, Miquelete? Você quer falar o preço do Corinthians? Aí ele quer colocar o Corinthians, é Ele isso? quer colocar Quer o Corinthians. colocar o Vamos ver qual vem, Vamos ver o Corinthians, qual é. vem depois. Vamos ver Vamos qual ver vem em quem segundo. vem depois. Vamos lá, Tem que ser o Em Palmeiras. algum momento vai vir o O Corinthians. Palmeiras ou o Lógico, Botafogo? é óbvio. Palmeiras, beleza. Ó, Beleza. Miquelete, botou Beleza. o Palmeiras no ar. É, beleza, olha só. 209, Agora tem que vir o 208 Botafogo. milhões. Como ele é profissional. Imagino que sim. Botafogo. Deve vir claro. o Botafogo. Vamos Deve ver vir o quem vem Botafogo. Vamos ver agora. o terceiro. Vamos ver, terceiro. Vamos ver. terceiro. Tá Botafogo. certo. Botafogo. certo. Botafogo. Ó, Agora tem que vir o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Também Atlético imagino que Mineiro. seja. Vamos ver. Vamos Vamos ver. ver. Vamos ver. Atlético Mineiro. Vamos Vamos ver. ver. Cadê? Vamos Vamos ver. ver. É o quarto, hein? É o quarto. Vamos ver. Cadê o Quem vai quarto? ser? Vamos Quarto ver. Olha o colocado. suspense. Vamos ver. Olha o suspense. Vamos? Cadê? Vamos? São Paulo. São Tá Paulo. louco. 105. Mas é seguro o Transfer Market, então, tal. Deve pô. ter o É, que tá preço do- molecado, jovens lá. PNC. o valor do, o exato. valor do Lucas Agora Moura, é o quinto, não sei vamos quê. ver, o quinto é o E pra gente Atlético fechar Mineiro. o top 5,
o top 5, que não deve ser. Não, é o Atlético, ele tá muito empolgado lá. Ele tá muito no feliz, tá aquário ali, gritando. tá ali no aquário. Agora o quinto. Franta, ele deu um jeito de ir num programa especial do Flamengo falar de quem? Do Corinthians. Olha, aproveitando que falamos do Corinthians. É que você perdeu que ele gritou ali. Que ele vibrou, né? Facicane, falem do Carlinhos, que vai ser o novo Gabigol. Por Facicane. quê? Adivinha, por quê? Por quê? Carlinhos começou onde? Corinthians. Lembrando que o Opinião Placar, como sempre, é um oferecimento da Betano. A Betano que está com a gente, esteve com a gente nesse ano inteiro, continuará também, é claro. Betano, patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, e onde você consegue desfilar o seu conhecimento esportivo, tudo que você entende de futebol. Eu, por exemplo, entendo muito e amo a Portuguesa que está aqui do lado. Não sei nem por que apareceu a Portuguesa aqui, mas só para aparecer junto com a Betano. Muito obrigado, Michelete, pela deferência. Que escudo bonito, né? Você sabe qual o outro time do brasileiro que não tem? Time importante, que não tem letra nenhuma no escudo? Botafogo. E a Portuguesa, e só. Pode ver, todos os outros, pode ver. Chuta um aí. Bode Gregório. Tem, MAC. O Cruzeiro. O Cruzeiro tá escrito, né? Cruzeiro Não, é Esporte só Clube. o Cruzeiro do eles Sul. usam na camisa, né? Não, Águia de Esporte Marabá. tem dentro do escudinho do Leão, que o Leão tá segurando, Michelete. Tem, O Vasco da Tem Gama, o Cruz de Esporte Malta, Clube, né? Tem SCR. Quando colocam só Cruz de Malta, mas tem aquele outro mas símbolo no que é escudo maravilhoso. que eu mesmo acho tem lindo. CR, VG e tal. O Águia de Marabá. O Águia de Marabá não vou lembrar. O Mas Cachorro. tô falando dos principais, né, Michelete? Ué, não, você falou no Brasil. Então nós foi vamos lá. que é, Michelete? Você não é o Caio Esplendor? Tá bom. Guarani de Venâncio Aires. Tem. Tem. Brasil de Pelotas. Também tem. Ipiranga de Erechim. Também tem. Todos Também têm. Todos têm. tem. Operário de Ponta Grossa. Operário de Ponta Grossa. Tem a Ponta Esse que Grossa. você queria lembrar, né? Tem. Eu sei disso. Ele falou até até chegar chegar nele. nele. É assim, Era onde ele queria. é o Miquelete com Corinthians e o Facicane com o Operário. É uma coisa impressionante, incrível. não larga, não tiram da boca. Corinthians e Ponta Grossa. Ô, Michelete, vamos ao nossa tier Michelete. list. Ô, Michelete. Vamos pra tier list. Faz um favor. Vamos. Aí, Pra que isso? Que ridículo O programa isso do daí. O programa Flamengo. do Flamengo, Michelete. O que é mais Olha ridículo aqui. é você com esse óculos aí, ó. Jogando bola. Separamos Bom, vou te falar que a última vez que eu joguei 18 bola, eu joguei de óculos, 3 personagens, gols. 18 Só isso. personagens do Flamengo em 2024. Nós vamos fazer agora uma tier list, como a gente chama, né? A gente vai colocá-los em 3 categorias. A primeira, sua mãe lê para mim daqui. Em alta, regular e em baixa. Em baixa, muito bem. Poderia abrir a tela, só como sugestão? só pra gente ver os Pra nominhos, facilitar né? pra gente É. e pra quem estiver vendo também. Valeu, Joãozinho. Muito obrigado. Marcelo. É porque não é ninguém do Você Corinthians. sabe, depois ele de uma deixa tudo- idade, a É, gente... isso é tudo escondidinho. Viu? Depois de uma idade, viu, gente? Precisa do óculos. Vamos lá, os personagens escolhidos: Rossi, Gabigol, Tite, Pedro, Bruno Henrique, Davi Luiz, Felipe Luiz, Marcos Braz, Fabrício Bruno, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro Pulgar, Gerson de la Cruz, Arrascaeta e o Rodolfo Landim, o presidente. O Tanuri não tá? A gente tinha pedido para colocar o médico, o Carlinhos. Tanuri, o Carlinhos e tal, mas o Michelete faz uma lista que você vai ver que tem um monte de gente aí que alguma coisa fez com o Corinthians. Ou jogou ou bem passou, contra o Corinthians. ou passou em frente a Passou em Itaquera frente e a fez Itaquera. tchau, É. alguma coisa assim. O Montanha não tá na lista, por exemplo. Quem é Montanha? É o segurança do Flamengo, que é um Não cara tá na importante. lista. Vamos começar com o Rossi, o goleiro O Rossi. Lacerda também devia estar nessa lista, cara. Quem é? Lacerda. O Lacerda? Não vou nem perguntar. Que quem é. mandou a merda. Não vou nem perguntar, porque o Avelino Então, mas não a tá. gente não E o pode- Avelino não É, tá. em um minuto E o você não fato pode- de o Avelino não tá, pra mim, O é segurança, o segurança também é bom, o He-Man. He-Man. Que te pegou atrás do trem. Olha, eu vou dizer uma coisa. E o viu? Mário? Ainda bem que o ano Mário. tá, e o Mário, ainda bem que o ano tá acabando. O Facicani, comece você. Vai, vamos tentar ser rápido, porque são 18 Vamos personagens. lá, vamos hein? na ordem mesmo. É, pô. vamos Ah, não, Rossi. eu digo, pra começar, o seu palpite. O que você acha? O Rossi. 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 Regular. Regular. Acho um goleiro que não fede, não cheira. Vocês dois aí. Foi regular. Regular. Regular, também. Não sei, eu não acho Ah, que... não comprometeu, mas assim, também Mas não também foi não foi estupendo, nada. é. Por exemplo, se tivesse aí o Hugo,
O Everson, a gente colocaria Hugo, né, em Flavinho? alta. Né? É assim, ele não evitou Querido. os 28 gols do Campeonato Brasileiro pro time ser campeão, entendeu? Ele não é um goleiro que falha. É um goleiro regular. É um goleiro, não é um goleiro. eu acho não ele complementa. Ele não é um goleiro vistoso, eu acho, né? Eu acho que regular tá bom aí, tá de bom tamanho. Tá bom tamanho. Segundo ali é Gabigol. Gabriel. Termina o ano como? Em Regular. alta. Eu acho que ele termina o regular. ano em alta pelo título, porque o título salva o O ano do título Flamengo. mais importante do Flamengo, ele que ganhou. Mas eu acho que foi regular pelo tamanho dele. Ele também tem um pouquinho de responsabilidade nisso tudo. Esse ano era pra ter feito. Gente, ele fez 8 gols na Mas não temporada. jogava, Quesada. Não, O tudo técnico bem, não tudo bem, escalava o então. desgraça. Eu do não tô técnico. falando de quem é a culpa, só tô dizendo que pra mim foi um ano regular. Regular. Embora tenha sido um cara importante aí, mas isso é o mínimo também que ele tem que fazer, né? Pô, pelo amor de Deus, né? É o mínimo, né? O que você acha, Facincani? Terminou em alta, em baixa? Eu acho que tem que colocar o regular porque ele estava muito em baixa, estava inexistente e ele passou a ser regular pelo gol feito na Copa Eu do colocaria Brasil. que ele terminou em alta e agora nós empatamos. O que nós vamos fazer? Ah, o Micheletti. Ô, Micheletti! Porque assim, Em alta? Em alta. O Micheletti que resolveu colocar porque em alta. assim, o em alta tá muito Só porque mais ele vai. para Já foi, quem vai já querer foi. contratar o Gabigol e etc. É Problema só seu. por isso. Não gostou, reclama no Já Procon. foi, já foi. É. Vai lá no Itália, deixa- então Vai lá no re- RH. Exatamente, não reclame aqui. O... Tite. Quem é? Tite? Ah, isso aí não é em baixa, total. Ah, o o Micheletti Tite- tá o querendo Tite- colocar ele em alta porque é o Tite, porque foi Tite. campeão mundial, porque isso aqui. O Tite acaba em baixa, não é que sabe? Menos que baixa. É, se tivesse uma se categoria tivesse- abaixo. e se tivesse uma depois dessa categoria abaixo, seria. Nossa, o Tite Não é a é. grande decepção, né? Em Tite ele termina. Não é nem em baixa, é em Tite. que é Pelo abaixo tamanho dele, o É, técnico pelo exato. O cara de que... duas Copas, o que ele tinha feito no Corinthians. E com esse elenco aí, Você rapaz. vê, eu né? vou Com dizer esse uma coisa. elenco. pô. Ele Eu vou assume- fazer aqui uma comparação meio besta, tá bom? Meio besta. Eu sei que porque é Fórmula 1 e tal. Mas é mais ou menos quando o Senna vai para Williams. É o Senna, então o melhor piloto do mundo, o Prost tinha parado, o Mansell também, correr na melhor equipe. Pô, nós estamos falando do Tite, que até prova em contrário era o melhor técnico brasileiro, disputou 2 Copas do Mundo, papapá, ia pegar esse baita elenco. E Mas aí- ali a diferença Não acontece nada. nessa comparação é que o carro ferrou o Senna. E nesse caso, o Tite ferrou o Flamengo. Pois é, pois é. É, ele diferença ferrou o tá aí. carro. Mas enfim, o resultado é que É, não é. deu certo. Não, Mas embaixo, era embaixo. aquele casamento que a gente achava que, nossa, esses aí vão ganhar Ele tudo. foi um Que Satoru sacada, Nakajima, que deu né? certo. Ele foi um Satoru Nakajima. A Williams né? contratou o Senna, apareceu o Flávio Gomes lá pra pilotar. Nossa, Bom, aí já eu não vou falar Nossa, nada. pra que isso? Agora em Desnecessário. janeiro, em Exceção. final de janeiro, eu vou disputar as 1000 milhas de novo, hein? Defender o título. Estamos nos Vamos clima lá. natalinos, no final de ano e fazer- Pedro, termina Você viu o quantos? ano como? Ah, termina em baixa, né? Pelas lesões. Eu acho que não. Pra mim, ele não. Lesão não tem culpa. Ah, Pra mim, sim, mas é. Ele fez 30 gols no ano, ele foi ele vice-artilheiro terminal, do ano, ele né? foi, Regular, porra, né? Fez 30 gols no ano, tá louco? Fez. Fez, ele foi segundo Chegou artilheiro no do Brasil. Ué, Só Yuri perdeu pro 31, Ibagué. Pedro 30. né? Então não. Então Ele em fez, baixa. ele fez 30 falando. gols em 2 meses. O Yuri É, Alberto então, levou todos. mas ele termina. Qual é a pergunta? Ele termina o ano ou o ano todo? Se ele não. Não, o ano todo, né? Ele até onde ele estava, pô, se ele não tivesse machucado, senhor Mani. Termina esse ou é cara- o ano todo? Eu acho que Esse termina cara- em alta. Sabe por quê, Ano todo. Sormani? Embora tenha jogado pouco, Pouco, fez muito. fez Todo mundo um monte só lembra de gol dele. e Tá bom, só tá bom. foram Vocês me conseguir con- vocês me superar convenceram. no, Em alta, em alta. na última rodada do Campeonato todo Brasileiro. mundo só lembra dele. Ele foi vítima do azar. do azar. Bruno Henrique. Quesada, Facincani. Regular. Bruno voltou, mas não tem sido aquele Bruno. De 2019, Bom, 20, aí ninguém 21. vai ser de 19, até porque já tá acabando, né? Daqui a pouco tá. Mas o Bruno jogou bem. Mas eu vou de regular, não Eu acho também que vou de foi regular. fosse nada Regular. Eu iria embaixo, sabia? Sabe por quê? Não, ele é... Sabe por quê? Porque ele está envolvido ainda com um problema seríssimo eu de lembro dele. suspeita de manipulação de cartão. Não, era nem de Não, ele resultado. tá... Mas ele não foi condenado, né, Flavinho? Não, mas ele está envolvido num escândalo que é um escândalo pesado. Ah, ele tá Mas se ali. vocês querem colocá-lo no Eu regular... fico no Fez mérito. 9 gols na temporada, o Bruno. 9 gols? Eu vou ficar no regular porque ele deixou de ser um protagonista para ser um jogador mais um ali no Flamengo e, enfim. E terminou o ano na vaga do Cebolinha. Ele terminou com o titular porque o Cebolinha machucou, né? Me jogou direitinho, mas assim, mais nada de fora da curva, como foi em 2019. Regular tá bom. Davi Luiz. Baixa. Baixa. Não tem nem o que falar. Se tivesse uma categoria inferior, Esse é o que estaria o junto pessoal com Tite, costuma dizer, né? Maldosamente. É um ex-jogador em atividade, né? Precisa perguntar. Davi Luiz é jogador de seleção, né, Sormani?
Tava no 7x1. Tava lá? Tava no 7x1. Felipe Luiz. Vai em alta, pô. Termina em alta. Ah, esse Imagina. sim salvou o Flamengo. Ele salva o ano do Flamengo. Salva o Flamengo. É ele que salva o ano do Flamengo. Porque Vai. se aquilo que o Quesada falou, se o Corinthians joga com o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil com o Flamengo do Tite, o Corinthians batia a final. Batia mesmo. E era campeão. Entendeu? E era campeão. Era campeão, porque foi com o Atlético Mineiro. O Atlético Foi, Mineiro não ganha um jogo faz 14 anos. Comparando o que o Atlético jogou, é né, pro nessas Tiradentes partidas que ele aí, não né? ganhou. Sim, sim. A última vez que o Atlético ganhou um jogo, o Dario era centroavante. O... A propósito, se tivesse uma categoria acima do alto, colocaria o Felipe Luiz sozinho lá, sabe? Também não é pra tanto. É, Não, também não, tá exagerando. Tá exagerando. vai. Tá exagerando. E você é o rei do recorte, vai falar que o recorte de 2 meses? Ah, vai. Não, mas ele termina em alta. Termina em alta. É, o ano Ele dele- não foi melhor que o Ramon. Mas tô brincando. Mas é gente. recorte por recorte. O melhor de todos foi o Lacerda. Quase assim que eu pergunto. O Marcos Braz terminou o ano em baixa, na minha visão. Porque Baixíssimo. É. Baixíssimo. não ganhou nem eleição pra vereador. É, muita conversa, É, exato, dissocou, não cuidou bem das coisas do Flamengo. Falou muito. E Exatamente. mordeu a virilha, né? Aquele episódio lá. Mas foi nesse ano, esse Davi? ano, Ou foi? foi ano passado? Acho que foi no ano passado. Ah, né? mas o processo terminou esse ano, então tá no pacote Tá no também. pacote, aí, é. O glorioso Fabrício Bruno. É isso? É. Mas por que o Micheletti me coloca o Fabrício Bruno nessa Eu lista? também. Vou sair É porque a gente fala que são os principais embaixo. personagens. ele começa bem e terminou ali embaixo. Ele tava na seleção, ele perdeu a posição. Perdeu a posição. Perdeu a posição. Quase foi pra Inglaterra. Aí o que ele tá falando aqui? Ele foi negociar com o West Ham. Ele recusou. Ele tem um sobrinho que torce pro Corinthians. Vai, Micheletti. Vai dormir, Michelete. Pô, O... Quem é ali? Wesley. Lateral direito. Termina em alta. Alta, jogando muita bola. terminou. Tanto é que eu mesmo, em alguns programas aqui, disse, olha, por que não uma chance pra ele na seleção Não brasileira? tem ninguém. Tem ninguém? E ele terminou o ano Você jogando não muito bem. cogitava isso Não. no primeiro semestre de Tanto 2024. que exatamente. Ele vai pra reserva mesmo, né? E fica É o Varela, é o fica titular. Varela, o titular e tal. É. Pô, o Wesley chegou a ser reserva do Mateuzinho. possante Matheus França, o Mateuzinho. Mateuzinho. Né? O Wesley eu coloquei na seleção do campeonato, viu? Então você colocaria ele em alta também. opa, Eu esse- também coloquei. Esse moleque foi muito bem. Alto, meu- alto, alto. Léo Ortiz, Quesada. Ah, Léo Ortiz é... Os dois Léos, né, meu? Esses dois em alta. Esses dois são... Eles poderiam ser os dois zagueiros titulares da seleção brasileira. Fácil. Até faria isso, sabia? Eu também. Não sai aí do Flamengo, porque aí você já tem entrosamento mesmo. Simplifica. É, e bota os dois volantes do Botafogo, os dois zagueiros aí, o resto dois é Neymar laterais os e dois pronto. laterais Não, acabou. peraí. Olha a mensagem que o Facincani acaba de mandar. A dupla de zaga da seleção brasileira é Jackson Bastos e Alexander Barbosa. Não pode. Facincani um é argentino Nossa, e facinho. o outro é angolano. É angolano, não Você dá. que é um Nós dos temos- especialistas. Gente, sabe o negócio aqui que eu tava de- vendo outro dia? O Bastos estava no time do ano passado, do Botafogo, ele era reserva. Tava na reserva. Não é que ele chegou nesse ano. Não, ele estava 2024. na reserva do ano passado. Eu não lembrava. E você sabe que quando. Vou te contar. Quando ele foi anunciado. Ele tava na Itália, né? Quando ele vai, Lazio, né? aí ele vai pro Al-Ali. O Al-Ali famoso é dos Emirados Árabes. Só que ele foi pro outro Al-Ali que não é tão famoso. E aí, quando ele foi anunciado, colocaram o nome dele de Michel Bastos. Olha isso. Eu não sei quem enganou quem aí, porque acho que falaram Ele pra ele era que era o totalmente Al-Ali bom, tudo desconhecido, bem. né? Mas aí negociaram o Bastos achando que era o Bastos da seleção brasileira. Olha só, hein? Olha a virada loucura. que esse cara Que deu, hein? loucura. E vai estar na Copa, hein? Porque Angola disputa aí com chance de ir pra Copa do Mundo. Alcaraz, O que é? Ah, que esse... te pegou lá atrás. Nossa. Olha, eu vou dizer uma Você coisa. caiu nessa? Não, mas Foi o cara bem. joga no Flamengo. Achei que ele ia falar alguma coisa do Alcaraz e não tá lá, inclusive. Bom, Léo Pereira. Léo Pereira, termina o ano em... Acho que foi um ano médio dele. Um ano médio. Não sei, não sabia. Pô, eu botei os dois em alta. Não Não, sei mas como terminaram que- jogando muita bola, cara. O Flamengo, nesses últimos jogos, ele tomou pouquíssimos gols. O jogo do Vitória. Jogo de festa, né, do Gabriel. Mas se você pegar, o Flamengo goleando o Criciúma no Campeonato Brasileiro, já. Porque o Flamengo treinou no Campeonato Brasileiro. Essa reta final foi treino já pro ano que vem. A própria Copa do Brasil, o Atlético não incomodou. Hulk e Paulinho não incomodaram. É verdade. Léo Nesse Ortiz e o sentido, Léo eu acho Pereira. que dá pra colocar lá em cima. Então, terminar como ano? Terminam em alta. Terminam Pra titulares. você, que Sada botou em Em alta alta, também, em alta né? os Então dois. já ficou. Sormani... Eu acho médio. É.
Quem tá ali embaixo? Alexandre. Alta, chegou e ajustou a lateral do e Flamengo. entrou, Faz o gol virou titular. no jogo contra o Corinthians. O Corinthians, é. Tirou aí o Ayrton Lucas, né? Tirou o Ayrton Lucas, Ayrton Lucas jovenzinho. que tinha ido pra seleção brasileira. Exatamente. Em alta. O Alexandre, nós já falamos, Michelete, mas olha como é que é. Vizinho ele dele falou, torcia pro sabe o que ele Corinthians. falou? Não, porque vocês têm que falar que o gol foi na Arena Corinthians. Não, foi só no Também. Maracanã. Ele disse que fez também. Anulado? Teve um gol anulado na Arena do Corinthians. Olha, eu vou dizer um negócio. Mas pra citar o quê? Para citar o Corinthians. Claro, cara, é Não, refeição. e aí ele acaba dando um tiro no pé, porque gol anulado na Arena Corinthians de outro time é porque roubaram o outro time, entendeu? Não, e o Michelete falou um negócio legal, hein? O jogo mais difícil que o Flamengo teve no ano foi contra o Peró, foi contra o Corinthians na Arena Corinthians, né? Os 2-1 que o Corinthians venceu. Exatamente. Eu também não sei porque que o Pulgar tá nessa lista aí. Regular. Ele não é tão bom, mas também não é tão ruim. Michelete, por que ele tá na lista? Interessou um dia ao Corinthians. Olha, cara, eu vou dizer o negócio. É uma fixação, né? fixação. Obsessão. Pulgar. Olha, eu acho que nem Eu colocaria regular, embaixo. eu colocaria embaixo. Acho também. Então vai pra baixo. Ninguém lembra, porque o cara do meio-campo que terminou o ano em alta é o que vai vir agora. É o Esse Gerson. sim, esse vai lá pra Esse cima. sim, esse termina em alta. É. Isso é seleção. Seleção brasileira. O principal destaque da seleção brasileira nesse ano 2024 foi ele. Sem falar muito, é isso aí. Eu acho, vou dizer uma coisa, eu acho que não vou dizer que é o jogador brasileiro, melhor jogador brasileiro atuando no Brasil hoje, porque a gente teve O Luiz um ano Henrique. espetacular do Luiz Henrique, um ano Estevão. espetacular do Estevão e tal, mas é um dos, viu? É Um dos. Fácil. E muito regular, né, Facinho? Jogando muita bola, tá louco. De La Cruz. Baixa. Termina em baixa. Pelo investimento, baixo. pelo que entregou também. O ano dele foi uma decepção por enquanto. Ele começou muito bem, jogando muito bem. Campeonato Sim, Carioca. Mas, começou assim, muito bem. Tipo, Mas ele se 5 lesiona. minutos, 5 minutos. Depois Tá logo. do jogo- Campeonato Carioca. É. Também vai jogar contra o Macaé. Quando começou Libertadores, tudo, apertou o ritmo, ele passou a conviver com lesões e sumiu. Ele me lembrou muito o Fluminense no final do Mundial. Assim. Jogou muito Sim. bem até tomar O Flamengo, Flavinho, fez 40. 73 jogos. O De La Cruz jogou 41. Isso é Não muito. é mais pouca do que a não, hein? metade. Não é pouca coisa não, coisa, hein? mas é pouco. Não, mas mais ele do não que a chegou no metade. começo do ano, não. Chegou, Sônia, ele joga Não, o Campeonato chegou. Carioca. Jogou Carioca. Carioca. 2 gols e 6 assistências. É pouco. Acho números ruins, participação. Baixo. Baixa. De Arrascaeta. Regular. Ele foi importante na reta final, né? Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Ele faz o gol contra o Atlético. Mas pelo futebol dele, pela qualidade dele, pela importância, eu acho que ele poderia ter entregado mais. E eu acho que concordo com o Facingani. Eu acho que ele Regular. terminou em regular. É, regular. Também eu não Regular. vejo ele em baixa exatamente, Não, porque não foi baixa assim não. um ano, Não. uma desgraça. Mas ele pode fazer mais do que fez. Pode. Exato. Ele teve um ano também com poucos jogos. Ele fez, já que estamos comparando, 43 jogos. Só que ele fez pouquinho 10 mais do gols que e 10 assistências. Não. Ele termina como vice... Não, os números são Vice-artilheiro- ótimos pela proporção Então, dos mas- gols. Gols ele fez? Ele fez 10 gols e 10. 10 assistências. Só que é o seguinte... Muito pouco jogo, né? Sem desmerecer o que ele fez. É que o ano foi tão ruim do Gabigol, assim, de ter jogado pouco nesse sentido, que aí ele aparece por isso, né? Sim. Porque os anos do Bruno Henrique, o ano do Bruno Henrique e o ano do Gabigol foram ruins. Talvez os piores desses dois jogadores. Né? Aí eu Aí ele acho se que a gente tem que sobressai um mexer pouco. no Gabriel. Porque nós estamos levando em consideração o final dele. O todo foi muito ruim. Então, mas Entendeu? eu não coloquei o Isso que eu Gabigol. falei. Isso que eu falei no começo. Qual é o viés dessa tier list? Terminou o ano em alta, em baixa ou irregular? Se é o ano todo, o Gabriel não pode Não, estar mas em alta. eu botei regular o Gabriel. O Gabriel, é. Eu acho que tem que mexer nisso aí também. É que Não, o- mas é que o- é que o o Michelete critério, a pergunta é como termina o ano. Então, eu perguntei pro Michelete, ele falou que era o ano todo. Não, é como termina o ano, inclusive, porque ele queria botar o Corinthians aí, porque como é que terminou o mas Corinthians? pera, então vamos acertar. Como é que termina o ano? Não, mas ali tá escrito quem se salvou em 24, né, gente? Quem salvou em Salvou em um 24. ano, é. Exatamente, é o ano. Então, o Gabriel não pode estar em Pra alta. mim foi regular o Gabriel. Gabriel. Só que aí o Por Voz- isso- Querem rebaixar o Ele entra, Eu ele falei entra no regular regular. por causa do título Não, da pera, Copa do Brasil. Eu e o Facincani Mas foi o que eu falamos falei. regular. É. O falei, Sormani os e dois, você, é. assim. E Não, o acabou de Michelete rebaixar. Eu acabei de puxou o saco rebaixar. de vocês aí. Eu rebaixo pra O regular. Gabriel só tá no hype, como se fala, por causa que
Ele agora tá sem clube, tá todo mundo querendo o Gabriel, porque não sei o quê, barará, então, ele tá em alto porque ele tá sendo falado, mas não pelo ano dele de futebol. Como vocês quiserem. Tomara que o Gabigol assista ao programa e fique amigo só de mim e não de vocês. E por fim, o Rodolfo Landim. Esse tá abaixo de toda essa lista aí. Esse é abaixo da abaixo. Abandonou tudo e... Tá mais por baixo que bunda de pato. Mas ele conseguiu um terreno para fazer o estádio. Isso é verdade. Ah, mas cadê o estádio? Calma, vamos... Não, mas você não pode botar o estádio num lugar que você não tem. Ele ganhou a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil. Ele termina o seu mandato Menor do que se esperava. Mas ele termina. Mas vocês estão avaliando agora tudo, ele ganhou. Não, porque assim, Flavinho, esse projeto do ele estádio. termina embaixo, é que ele perde a eleição. Sim, e outra coisa, esse estádio do Flamengo, ele já é um projeto que evoluiria para qualquer cara que estivesse lá no. Iria acontecer. Não, aí eu discordo. Ele batalhou por isso. Batalhou, Ele legal, batalhou, claro. foi lá, olhou o terreno, prospectou, foi lá em Brasília, conversou, fez o lance, foi na prefeitura, foi no governo de estado. Ele batalhou, pô. Ele batalhou. Mas eu acho que ele termina embaixo mesmo porque o Flamengo fez nos últimos 2 anos, fez muito pouco. E outra coisa, E ele perdeu a eleição. ele ganhava a eleição. Exatamente. O candidato dele perdeu a Nos eleição. últimos 2 anos ele ganha título pesado da Copa do Brasil. Exatamente. Muito bem. E não é pouco se você comparar com os outros que não ganham nada, mas se você olhar pra dentro... Nossa, Não, olhar se pro Flamengo é tivesse pouco. vencido isso. pô. Não, gente, 2 anos, 2023 e 2024, o Flamengo ganhou um Campeonato Carioca e uma Copa do Brasil. Só. E a gente tem de olhar também o tanto de campeonatos que disputou. Né? Ele disputou 2 cariocas, 2 Copas do Brasil, Duas 2 Libertadores, Já são 6. 6. 2 brasileiros, 2 brasileiros, 8. Recopa Sul-Americana. Não jogou isso. Teve Recopa assim contra o Palmeiras no... Teve Recopa Sul-Americana no ano passado, ele perdeu pra. Perdeu o Palmeiras, o Gabriel Não, Menino. pro Del Valle. Perdeu pro Del Valle e perdeu pro Bom, Palmeiras. foram 10 10, 12 campeonatos. 10, disputou e ganhou um campeonato muito fraco, que é o Campeonato Carioca. E fraco mesmo. Não adianta o Carioca ficar bravo comigo. A decisão do Campeonato Carioca foi entre Flamengo e Nova Iguaçu. Eu não estou dizendo que os times E o cariocas Botafogo, que é o melhor time que tem Então, Minas. exato, É o eu melhor não tô time de dizendo que o 2024. que os times- Chegou nem na Não estou dizendo que os times cariocas são fracos. Eu estou dizendo que o Campeonato Carioca é fraco. É fraco. Entre outras coisas, porque alguns times também dos grandes estão andando para o Campeonato Carioca, né? E aí o Flamengo realmente, de título importante nos últimos 2 anos, tem uma Copa do Brasil e que consegue graças à troca de técnico. Não fosse isso... Bom, gente, pra gente fechar o programa, e o que esperar de 2025? Uma frase de cada um aí pra gente fechar. Pro Flamengo, Sobrando. O que esperar? Títulos. Importantes. Sim. E não venha com Taça Rio, Não. Taça Rio, nem não é? Supercopa do Brasil, que é um jogo só, porque ele ganhou a Copa do Brasil, vai jogar contra o Botafogo. Vai jogar contra o Botafogo. Aqui, Se ganhar a Taça Rio, que vá pra. Ele, Então, títulos mais Títulos importantes. Quesada, esse Flamengo 2025. A manutenção do técnico, do Felipe Luiz, até pensando em algo mais grandioso que é o futebol brasileiro, que está precisando fomentar mais a criação de técnicos em terras brasileiras, né? Então o Felipe Luiz é um cara que está despontando muito legal, um estudioso, cara do bem. Um sujeito do bem, torço muito para ele. Obrigado, viu, Felipe? Você é um dos poucos caras educados aí com quem eu tive convívio na seleção brasileira. Foram muitos, mas perto de todos, o grupinho é bem pequeno, né? E eu acho que o Flamengo, se quiser ser super campeão mundial, precisa trazer o cara para a vaga do Gabigol. Porque se perdeu o cara, tem que contratar agora o cara. Essa vaga tá aberta. Quem, eu não sei, não sou empresário, não tem nada a ver Perdeu com o isso. cara, arrume Mas para outro cara. janeiro a gente chegar e o senhor anunciar aqui, o Flamengo contratou, o Neymar. Contratou o Messi, contratou o Cristiano Ronaldo. Um cara bombástico, entendeu? Bombástico, veja, não só pela mídia, mas o cara que venha pra falar, opa... Esse é o Flamengo Perdeu o Gabigol. É o Flamengo do fulano. Se não fizer isso, o Gabigol, ele é gigantesco. Ele será maior ainda a cada dia desse mundo que passar com o Flamengo no mundo. Ele será cada dia maior se o Flamengo não trouxer essa figura. Porque perdeu, né? Perdeu o Gabigol. É isso. Isso aí. E você, Facincani, pra gente fechar? Faltando 1 minuto. O pra acabar Flamengo o vai programa. rivalizar com o Botafogo. Flamengo vai ser o grande time do ano. Pelo junto com o protagonismo Botafogo. no